Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos começando mais um estudo bíblico, onde nós falaremos sobre Jesus. Que nome é esse? Que não há outro nome. Nós vamos estudar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Por que nós adoramos a Jesus? E eu quero te convidar a vir comigo nessa imersão, a continuar estudando depois desse estudo ainda sobre o que diz a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, você já sabe, nós vamos orar, nós vamos nesse momento pedir a Deus que fale aos nossos corações, que nos ensine, que seja o nosso professor aqui nesse momento e ao Espírito Santo que tenha liberdade dentro de nós, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que Ele venha nos ensinar nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite também. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a minha vida e a vida dessa pessoa que está assistindo o vídeo nesse momento. Senhor, mais do que eu falar e essa pessoa assistir, nós queremos estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra que é tão viva, eficaz, que é penetrante, vai até a nossa alma. Pai, nós queremos pedir, fale conosco, que nós sintamos aquilo que a Tua Palavra quer nos dizer nesse momento. Eu te peço, Pai, que sejamos transformados, sejamos limpos, sejamos restaurados, sejamos salvos pela Palavra de Deus. Que nesse momento de estudo seja um momento de muito crescimento, muito desenvolvimento, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos nessa? Vamos juntos? Nós vamos começar lendo Filipenses 2, de 9 a 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11, como eu falei. Nós estamos vivendo um mês na nossa igreja, uma conferência que é Jesus, não há outro nome. E aí você pode estar se perguntando, Camila, mas por que vocês têm vivido isso? E por que, mais do que a nossa igreja está vivendo isso, por que é que o nome de Jesus é acima de outro nome? Não há outro nome. Vamos juntos? Hoje a gente vai iniciar um pouquinho o estudo sobre os nomes de Jesus. Na semana que vem nós vamos continuar. Mas hoje já tem bastante coisa interessante, eu acho que vai acrescentar muito na sua vida, coisas que às vezes a gente não pensa, coisas que às vezes a gente acaba passando no nosso dia a dia, mesmo a nossa vida cristã, e mesmo o Jesus que a gente conhece, às vezes a gente não conhece os nomes, às vezes a gente não entende o porquê desses nomes, e é sobre isso que nós vamos falar. Esse hino, na verdade, esse louvor, ele termina falando que Jesus não há outro nome. É interessante a gente pensar, na semana passada que nós falamos dos ofícios, e hoje eu queria falar de uma divisão em 3 categorias. Primeiro nós vamos falar dos nomes divinas, depois nós vamos falar dos nomes funcionais e depois nós vamos falar dos nomes de luz. Interessante pensar sobre isso, e a primeira caracterização, o primeiro grupo aí que nós vamos usar, são os nomes divinos. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. A divindade, de Jesus, ou esses nomes divinos, referem-se a Ele como Deus. E isso é o diferencial porque nós adoramos a Jesus. Graças a esses nomes divinos é que nós adoramos a Jesus, como nós adoramos ao Pai, como nós adoramos ao Espírito.
toda outra adoração ela é imprópria, é uma idolatria. Vocês entendem que a gente olha para quem é Jesus, Filho de Deus, mas apresentado como Deus. Jesus tem nomes divinos ao longo de toda a Bíblia, como nós vamos ver aqui, e todas essas referências vão estar na nossa descrição no nosso canal, vão estar também no grupo da nossa igreja, para que a gente medite, para que a gente leia. São muitos versículos, então a gente vai deixar para que a gente possa fazer uma pesquisa a fundo, cada um de nós estudar sobre isso. Deus, ele tem se revelado mediante essa encarnação, porque Jesus é Deus. E alguns dos nomes, a gente aqui vai ver apenas alguns, a gente vai ver 8 hoje, são nomes que revelam que Jesus é Deus. Jesus é também ali na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado, que Ele é Senhor. O primeiro desses nomes é Criador. Jesus é Criador. E esse Criador, né? Quando lá no início, façamos o homem a imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança. Jesus é apresentado como Criador. E sabe onde mais Jesus é apresentado como Criador? Em Colossenses 1:6. Outro nome divino de Jesus, verdade. E isso está em João 14, versículo 6, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ali se apresenta como verdade, um nome divino também de Jesus. Isaías 9, verso 6, fala de Deus forte. E ali apresenta, né? E um menino nasceu, o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E ali fala de Deus forte. Interessante que vocês estão percebendo que cada nome desse divino caracteriza quem verdadeiramente Jesus é? João 1:49 vai dizer que Jesus ele é filho de Deus. Lucas 4:34 apresenta a Jesus como Santo de Deus. É referido a esse nome. 1 Coríntios 15:47, Senhor do céu. Imagem do Deus invisível, está lá em Colossenses 1:15. E um muito conhecido, né? Em Mateus 1:23. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vocês entendem que todos esses nomes, eles categorizam a Jesus como Deus, como divino? E ali na Trindade, né, como eu falei, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E interessante que talvez o mais importante dos nomes divinos seja a própria afirmação de Jesus de ser eu sou. E Jesus se apresenta, né, em João 8:58, ele fala, né, sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. E isso se assemelha a quem? Dessa mesma maneira, Jesus identificou-se com Deus, que apareceu a Moisés e se apresentou como eu sou. Vocês entendem aí a ligação desse nome divino também de Jesus, que é eu sou? A gente se dedica a adorar a Jesus, a orar a Jesus por conta disso. Nós reconhecemos que não há uma idolatria, uma verdadeira adoração, porque Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Nomes que são funcionais de Jesus, que a gente encontra na Bíblia também. Esses nomes indicam o modo como Jesus trabalha por nós, ou as funções que desempenha em nosso favor. Alguns desses nomes poderiam ser chamados nomes de redenção. E aí, nós vemos lá em Romanos 11:26 que Jesus é libertador. Hebreus 2:11, o que santifica. 1 Pedro 2:25, pastor e bispo de nossas almas.
João 4:42, Salvador do mundo. Isaías 9:6, maravilhoso conselheiro. Interessante, né, a gente vê como que Jesus trabalha por nós e desempenha, né, essas funções em nosso favor. Se nós olharmos para cada uma dessas coisas, Jesus é chamado realmente para a nossa salvação, para a nossa redenção. Porque cada uma dessas palavrinhas, libertador, o que santifica, pastor e bispo das nossas almas, salvador do mundo, maravilhoso conselheiro, é realmente por cada um de nós. Ainda nós vamos falar dos nomes de luz. Jesus é a luz verdadeira. Você tem que olhar para o céu para ver todas essas manifestações da luz. E aí seguem os nomes de luz celestial que descrevem a Jesus. A aurora está lá em Lucas 1:78. Luz da vida em João 8:12. Luz dos homens, João 1:4. Estrela da alva, 2 Pedro 1:19. Luz para a revelação aos gentios, Lucas 2:32. E luz do mundo em João 8:12. A gente vê aí, né, o quanto Jesus é a luz. Interessante a gente pensar em luz porque quando está tudo escuro a gente não vê nada, a gente não entende nada e ele se apresenta como uma solução. Assim como a luz é para a gente uma solução em muitos momentos, Jesus é a solução para as nossas vidas. Ele é o que traz clareza, ele é o que faz cada um de nós enxergar de uma maneira que a gente entenda, que a gente veja, né? Interessante que ainda Jesus, as suas últimas palavras, né, no Novo Testamento, Jesus denomina-se a si mesmo a resplandecente estrela da manhã. Em Apocalipse 22:16. Esse nome significa esperança. Na Nova Jerusalém, a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Está lá em Apocalipse 21:23. Que maravilhoso é nós afirmarmos, depois de nós conhecermos alguns dos nomes de Jesus. Jesus, não há outro nome, não há outro com tantos significados, com tanta grandeza, com tanta luz, com tamanha função que é de nos salvar e com um nome tão divino, com um nome com... Cada vez que a Bíblia faz menção de Jesus, ela está mostrando algo da identidade de Jesus. E ele é o próprio Deus. É algo que nós sempre vamos afirmar. Jesus não é um grande profeta, Jesus não é apenas um discípulo de Deus, Jesus não é apenas um grande homem, um grande líder na nossa história. Jesus é o próprio Deus. Jesus é Senhor e Salvador da humanidade. Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Que a gente afirme isso, que a gente o tempo todo fale, para que todos possam ouvir. Jesus é o plano A de Deus na terra. É aquele que vem para trazer luz aonde a escuridão do pecado entrou, aonde o pecado veio e cegou tantas pessoas e hoje a gente às vezes vive de um lado para o outro como humanidade falando numa escuridão, em trevas, e Jesus vem com ele, que é a própria luz, trazendo a salvação para cada um de nós, trazendo essa solução, que é uma vida eterna com Deus, é uma vida eterna com Ele, é uma vida eterna onde juntos poderemos verdadeiramente viver os propósitos de Deus, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá mais tristeza, mas a verdadeira estrela da manhã vai nos iluminar, não precisaremos de luz, porque Ele mesmo, com toda a sua glória, há de resplandecer. Deus abençoe a sua vida. Eu não sei o quanto
você fica maravilhado, mesmo com poucos momentos e uma EBD sendo exposta de uma maneira tão simples e limitada por mim mesmo. Mas a grandeza de tudo que nós falamos aqui é algo maravilhoso demais, é algo que eu não consigo mensurar. Que Deus continue falando no seu coração, que você, através de cada nome de Jesus, você tem ainda mais o desejo de adorá-lo, ainda mais o desejo de viver para Ele, ainda mais o desejo de se lançar aos seus pés, estar cada vez mais próximo dEle. Dê um passo nesse dia, estude a palavra de Deus, pesquise os textos que vão ficar aqui, que você possa adorar a Jesus falando quem Ele é. Não apenas olhando para suas mãos, pedindo, não apenas olhando para os milagres, não apenas esperando algo, mas adorando simplesmente e profundamente por quem Ele é. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que você seja cheio da presença de Jesus na sua vida. Um grande abraço.